Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa. Bom, hoje vamos continuar com o nosso curso, a nossa série de cura energética. No programa passado, nós colocamos uma gravação e então nós fizemos um especial com músicas espiritualistas. Espero que vocês tenham gostado. Quem não ouviu, pode acompanhar a gravação no nosso site, o site da Revista Cristã de Espiritismo e Caminho Espiritual. Eu darei o nosso endereço no final do programa, ok? Antes do programa da semana passada, nós fizemos então um exercício para a autopercepção da aura. No programa de hoje nós não teremos exercício, vou deixar o exercício para o programa que vem, vamos intercalando. No programa de hoje vamos continuar com aula, vamos continuar com teoria. Eu pretendo falar hoje um pouco sobre as experiências, alguns experimentos que demonstram que o observador, a consciência, no caso nós seres humanos, interagimos de alguma forma com os objetos, ok? Então nós vamos falar um pouquinho disso. Interagimos não apenas com os objetos, com tudo ao nosso redor. Aquilo que nós pensamos, sentimos, isso reflete de alguma forma no mundo ao nosso redor. Enquanto eu falo disso, eu quero que você pegue uma caneta e um papel, porque eu vou divulgar nossa palestra gratuita. Teremos nesta terça-feira, das 20 às 21h30, lá no nosso espaço, o Núcleo Vivência de Cultura Espiritualista, na Vila Prudente, uma palestra gratuita com o tema Saúde e Espiritualidade. Eu darei esta palestra. Nós também faremos um exercício de harmonização da aura, de harmonização espiritual e provavelmente teremos também aplicação de passes. Nós temos um grupo de desenvolvimento energético e provavelmente o grupo vai aplicar passes em vocês. Então será uma palestra com exercício de harmonização e depois vocês vão receber passes. Tudo isso é gratuito. Quem puder levar 1 quilo de alimento não perecível, eu agradeço, porque eu estou cadastrando famílias e nós vamos distribuir cestas básicas. Então, quem puder levar arroz, tá bom? Óleo, o pessoal também tem levado feijão. O que você puder contribuir, eu agradeço, mas não é obrigado, tá bom? É quem puder. A entrada é franca. Então, pega a caneta e papel que no final eu divulgo. Vamos, então, falar sobre a influência dos nossos pensamentos, daquilo que sentimos, em tudo que nos cerca. A psicometria é a capacidade de perceber as impressões espirituais que ficam registradas nos objetos. Quem é espiritualista, mais especificamente espírita ou umbandista, já deve ter ouvido falar em psicometria. Então nós temos livros, estudos, pesquisas que foram realizadas com psicometria nos objetos. Nós temos diversos relatos demonstrando essa capacidade que todos nós temos, porém, algumas pessoas já têm isso desenvolvido, outras desenvolvem isso ao longo do tempo, tá? Mas todos nós temos uma certa capacidade de perceber algo, nem que seja energético, associado a um objeto. Nós ainda não sabemos como isso ocorre exatamente. Existem teorias. Porém,
temos evidências de que os objetos ficam impregnados das nossas emoções, das nossas experiências. Eu vou dar uma dica. Se você quiser se aprofundar no tema, procure o livro Psicometria, de Ernesto Bozano, um grande pesquisador. Quem é espírita conhece Ernesto Bozano. Procure. Se eu não me engano, esse livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Procure nas livrarias Psicometria, de Ernesto Bozano, onde ele dedica o livro todo a pesquisar relatos, pessoas que conseguiam, ao tocar num objeto, descrever o que tinha ocorrido com aquele objeto. Então, eles pegavam muitas vezes, nas experiências, um objeto que eles não sabiam qual era, nem mesmo os pesquisadores sabiam. Havia um segredo quanto a isso, tinha todo um método que foi aplicado nas experiências. Então, o objeto ficava numa caixa lacrada e o psicômetra, ele se aproximava do objeto, se concentrava e ele descrevia cenas, descrevia sensações de pessoas que tocaram aquele objeto ou tiveram algum tipo de relação com aquele objeto, tinham vivenciado. Então eles falavam, olha, eu estou vendo uma cena assim, assim. Ele descrevia a cena. Depois, os pesquisadores retiravam o objeto da caixa. O psicômetra tinha que falar qual era o objeto. Então, depois, as pessoas tiravam da caixa. E aí eles perguntavam para a pessoa que tinha tido uma vivência com aquele objeto se aquilo batia, se aquilo era real. Então é muito interessante o livro, porque vocês vão perceber pesquisas que foram realizadas que demonstram que, de alguma forma que nós não sabemos ainda como, os objetos com os quais nós temos algum tipo de relação no nosso dia a dia, eles ficam impregnados. Parece que nós deixamos uma espécie de assinatura energética nos objetos. E as pessoas podem captar, ainda que de forma inconsciente, elas podem captar isso daí. Existem vários relatos. Tem um relato muito interessante em um artigo publicado na revista Caminho Espiritual, edição 27, justamente sobre magnetismo e espiritismo, e fala exatamente sobre isso, sobre como a gente deixa nossas impressões nos objetos e como isso pode afetar a gente. Então, essa lei parece que ocorre também nos ambientes. As pessoas que convivem num determinado ambiente deixam naquele ambiente sua assinatura energética. Uma pessoa de fora que chega naquele ambiente, ela vai sentir aquelas energias, ainda que ela não tenha consciência, ainda que seja algo de forma vaga, mas ela vai perceber. Então, num local onde costuma ter muita briga, discussão, se chega alguém de fora, se essa pessoa for muito sensível, ela vai se sentir mal, vai sentir o ambiente pesado. Por quê? Porque são as emanações energéticas, ou, como dizem os espíritas, emanações fluídicas, que ficam impregnadas nos ambientes. Portanto, tudo o que pensamos e sentimos influencia nas nossas energias próprias do nosso corpo, naquilo que chamam de duplo etérico ou campo bioelétrico. Consequentemente, o que pensamos e sentimos influencia nos chakras e na nossa aura. Consequentemente, se o que sentimos ao longo do dia é conturbado, é desequilibrado, é algo fruto de emoções desequilibradas, isso vai afetar o nosso campo bioelétrico, vai bloquear o fluxo de energia no nosso campo bioelétrico, vai bloquear o fluxo pelos chakras. Consequentemente, com o tempo, nós podemos desenvolver doenças. Isso a gente vai falar mais em detalhes nos próximos programas, nas próximas aulas.
Portanto, entraremos em detalhes nas próximas aulas sobre essa questão das influências das emoções na saúde do nosso corpo. Existem experiências da física quântica que demonstram que o observador influencia naquilo que é observado, no objeto que é analisado. Por exemplo, ao observar o comportamento dos elétrons, que ficam nos átomos, ao observarmos o comportamento dos elétrons, o próprio ato de observar os elétrons já influencia no comportamento desses elétrons, que ora se comportam como onda, ora como partícula. Então, na física quântica, fica muito clara a influência do observador no objeto observado. Então, na física quântica, fica muito claro o quê? A relação entre a consciência, entre o ser que observa, que interpreta a realidade, com a própria realidade, com o próprio mundo que o cerca. Nós também temos, por exemplo, as experiências com água do professor Emoto, Masaru Emoto. O professor Emoto, ele fez uma experiência que é muito famosa. Ele expôs a água a determinadas palavras, como palavras de ódio, de raiva, ou de mágoa, de rancor, até mesmo a palavrões. Ele expôs a água a essas palavras, pessoas pronunciando palavras que despertam ódio, raiva, ou então mágoa, tristeza. Ou seja, palavras que trazem em si, quando pronunciadas, uma memória emocional muito conturbada, muito desequilibrada. Depois, o que o professor fez? Ele congelou essa água e ele observou no microscópio os cristais de água. Quando ele observou os cristais de água, ele viu que eram cristais deformados, horríveis, sem uma forma harmônica. Então ele fez o mesmo, porém, expondo a água a palavras que trazem uma memória de carinho, de amor, de paz. Palavras que evocam esse tipo de sentimento. Paz, amor, fraternidade. Então ele pronunciou palavras como Jesus, Buda, união, paz. E aí ele fez o mesmo. Ele congelou essa água e analisou essa água, os cristais de água. Ao analisar os cristais de água, ele percebeu que eram cristais belíssimos. Belíssimos, harmoniosos. Cristais que tinham uma estrutura perfeitamente, geometricamente harmoniosa. Então o que ele demonstrou? Ele demonstrou que as nossas emoções, as palavras, o que pensamos, o que sentimos, influencia na água. Agora pensa um pouco. 70% do nosso corpo é formado de água, é composto de água. E aí, como é que fica? Se você passa o dia todo sentindo raiva, ansiedade, medo, irritação, preocupação, se você passa o tempo todo sem controle emocional, sem colocar ordem, sem colocar sentimento, equilíbrio em você, apenas tendo desordem emocional, você passa o dia todo nisso, será que o teu corpo não vai sentir as influências disso? Será que a água que está no teu corpo, ou e até mesmo o corpo, porque nós vimos com a psicometria que qualquer objeto fica impregnado de uma assinatura energética específica. Será que o teu corpo não vai captar todo esse desequilíbrio, essa desordem que é do observador, que é da tua consciência, é algo teu, é espiritual? Claro que vai. Então,
Eu não conheço a fundo as pesquisas do professor Emoto, ok? Mas eu conheço até aí onde eu contei para vocês. Eu pude observar os cristais de água, tá inclusive na internet, já publicamos matéria na revista sobre isso, tanto na Caminho Espiritual quanto na Cristã de Espiritismo. Procure se aprofundar. Gente, o nosso programa é muito rápido, nós temos meia hora de programa. Aqui eu dou as bases, vocês têm que pesquisar e se aprofundar, ok? Nós temos outra experiência muito interessante que eu costumo contar. Nós temos, então, o nosso campo bioelétrico, aquilo que é chamado de duplo etérico. Quando você começa a abrir a clarividência, é muito fácil você perceber esse campo energético. Quando você tira uma foto Kirlian, é isso que a foto Kirlian capta, o campo bioeletromagnético. Ela não capta a aura, que é, além desse campo, espiritual. Ela capta o campo eletromagnético. Então, o que acontece? Tiraram uma foto Kirlian da mão de uma pessoa. Depois, essa pessoa ficou visualizando um círculo na ponta do dedo por alguns minutos. Ele se concentrou, visualizando um círculo na ponta do dedo. Depois, tiraram uma nova foto Kirlian. E o que eles perceberam? Que se formou ao redor, né, na ponta do dedo dele, formou um círculo de campo bioelétrico, mas não tinha nada ali. Então, da onde que vinha aquele círculo eletromagnético que se formou na ponta do dedo dele? Veio da visualização que ele fez, da concentração que ele fez. Se concentrando, ele induziu o duplo etérico dele a ter um determinado comportamento. Por isso, quando nós fazemos os nossos exercícios aqui, as nossas práticas de visualização, nós estamos induzindo os nossos chakras, o nosso campo bioelétrico, a nossa aura a ter determinado tipo de comportamento mais ordenado. Então, se você ficou irritado durante o dia e isso bloqueou o teu chakra umbilical, se você já é uma pessoa que tem gastrite nervosa, por exemplo, você afetou o teu chakra umbilical, que já trouxe uma repercussão no físico, disparando aquele mal-estar devido à gastrite nervosa. Quando você faz um exercício onde você joga luz, sentimento, carinho no chakra umbilical, o que você está fazendo? Você está colocando ordem. Você está mudando aquele comportamento energético desequilibrado do teu chakra. Por isso que é importante o nosso equilíbrio no dia a dia. Porque nos equilibrando, a gente vai o quê? Manter um estado de equilíbrio energético, que vai facilitar um estado de saúde no corpo físico. Agora, se você passa o teu dia afobado, ansioso, ou cultivando aquela mágoa, aquele rancor, aquele ódio, o que vai acontecer? Isso vai repercutir nas tuas energias e vai repercutir no teu corpo. Daí a importância do equilíbrio espiritual no dia a dia. Esse assunto é muito amplo, nós continuaremos estudando ele nas próximas aulas. Eu quero agora divulgar, primeiro, Revista Cristã de Espiritismo. Eu sou o editor-chefe, ela está nas bancas de todo o Brasil. Você também pode adquirir em nosso site. A matéria de capa da revista edição 117 é Preto Velho no Centro Espírita. Por que será que até hoje muitos centros espíritas têm preconceito com as entidades da Umbanda? Temos uma matéria, O Poder do Pensamento. Então, são pesquisas que relatam como que o nosso pensamento influencia no corpo. É mais ou menos isso que eu falei aqui no programa de hoje. Mais ou menos isso. Basicamente isso. Tem uma matéria sobre o cordão de prata, que é a nossa ligação energética da alma, do espírito com o corpo físico. E é ele que nos mantém ligados ao corpo. Portanto, quando você sai fora do corpo numa viagem astral, não tem como você se perder do corpo, porque você está ligado a ele, ao cordão de prata. Você vai entender melhor o que é o cordão de prata.
Tem uma matéria sobre amnésia reencarnatória. Por que nós não nos lembramos das vidas passadas de forma natural? Né? Em geral, não nos lembramos quando a gente reencarna. Então está muito interessante. Medo da morte, médiuns saneadores, um artigo do Vanderlei Oliveira. Procure Revista Cristã de Espiritismo, à venda nas bancas de todo o Brasil. Se você quiser assinar, anote o telefone da Minuano, que é nossa parceira. 3437-7676. O DDD é 11. 3437-7676. Minuano é a editora responsável pela assinatura, ok? E temos a revista Caminho Espiritual, edição 27, que também está nas bancas de todo o Brasil. O tema central da Caminho Espiritual é doenças psicossomáticas. Gente, é basicamente o que eu falei aqui no programa. Só que são 68 páginas dedicadas ao tema doenças psicossomáticas. Vamos falar sobre transmissão de energia, poder da mente. Olha, são vários assuntos, inteirinho, aí uma edição inteirinha, uma matéria falando sobre a dor. Será que nós precisamos sofrer para evoluir? A força do perdão, a regressão de memória a vidas passadas e os transtornos mentais, magnetismo e espiritismo, tratamento com água fluidificada. Eu quero lembrar, artigo Como Realizar Seus Sonhos. Tem também artigo do Wagner Borges, que tem programa aqui na Mundial. Quero lembrar que a revista Caminho Espiritual não tem vínculo com nenhuma doutrina religiosa. Ela é universalista. Então a revista Caminho Espiritual também está nas bancas de todo o Brasil. Você pode adquirir as duas revistas no nosso site também. Nós não temos muitos exemplares porque o foco é lá na Minuano ou nas bancas. Mas nós temos alguns exemplares para quem precisar. Então, lá no nosso site temos muitos programas, temos mais de 400 programas gravados. Você pode acompanhar as aulas anteriores lá no nosso site. Anote aí, tem muitos artigos no nosso site. Então www.rcespiritismo.com.br rcespiritismo.com.br, artigos, vídeos, muito material disponível, palestras gravadas, muita coisa para você usufruir gratuitamente lá no nosso site, o site da Revista Cristã de Espiritismo. Agora vamos lá. Palestra. Para a gente se aprofundar mais nesse tema do programa de hoje, porque como eu tenho, na verdade, 25 minutos de programa, eu tenho que ser breve, eu tenho que ser objetivo demais. Então, para a gente se aprofundar no tema que eu falei hoje na nossa aula, eu darei uma palestra. Será nessa terça-feira, dia 18 de junho, das 20 às 21h30, em São Paulo. Palestra gratuita. O tema é Saúde e Espiritualidade. A influência das emoções, como ocorrem as doenças psicossomáticas, como buscar a cura. E nós faremos um exercício de harmonização e provavelmente teremos aplicação de passes. Local: Rua Falque Giannini 515. Falque, Falchi, Falque Giannini 515. Na Vila Prudente. Travessa da Rua do Orfanato. É só você descer no metrô Vila Prudente ou no terminal Vila Prudente de ônibus e procura se informar. Por favor, como é que eu chego na Rua do Orfanato? É 2 quarteirões do metrô. Você chegou na Rua do Orfanato, você vai subir 4 quarteirões. Do metrô até o nosso espaço, a pé, é 10 minutos, ok? Mais informações, DDD 11 2645 4017. E olha, grande novidade. Dia 14 de julho, tem tempo ainda, mas nós temos apenas 35 vagas. Dia 14 de julho, eu darei um curso
que é exatamente o curso, a aula que nós estamos fazendo aqui, essa série de programas. Então, o curso é Autocura Energética. Será num domingo, dia 14 de julho, das 14 às 18 horas. Então nós vamos passar a tarde juntos, lá no nosso espaço, na rua Falque Giannini 515. Nós vamos passar o domingo, 14 de julho, das 14 às 18, juntos, estudando sobre autocura energética. Nós vamos fazer o nível 1, tá bom? O que é o nível 1? Nós vamos aprender sobre equilíbrio psicoemocional, ou seja, equilíbrio dos pensamentos, emocional. Vamos trabalhar o sentimento, que é diferente de emoção. E nós realizaremos técnicas de harmonização da aura, só que vai ser com mais calma, não tão corrido como aqui na rádio. Então, olha só, será uma tarde onde nós vamos falar sobre o que é e como praticar a espiritualidade no dia a dia. Autoconhecimento e mudança de comportamento. Qual é o seu tipo padrão de comportamento? Passivo, agressivo ou assertivo? Quem costuma ensinar muito isso é o nosso amigo Moisés Ezagui, que também tem programa aqui na Mundial. Nós vamos falar sobre introdução aos conceitos de aura, campo bioelétrico, que é duplo etérico, e chakras. Também vamos falar sobre comportamento e repercussão energética. Teremos imagens de computação gráfica para ilustrar tudo isso sobre aura, sobre chakras. Faremos exercícios para harmonização. Faremos um exercício para relaxamento, uma pequena meditação, autopercepção da aura. Faremos exercício bioenergético para desenvolver a fé, a autoconfiança. Exercício para trabalhar o amor no dia a dia, para desenvolver a intuição e a concentração no trabalho e no dia a dia. Vocês vão receber 2 CDs. Um com um material todo apostilado para você ler no computador, no tablet, no celular ou imprimir. Você também vai receber um CD com áudios, onde eu estou falando de fé, amor, autoestima e também exercícios. Então você vai receber material de estudo, tá bom? Nós vamos passar um domingo, dia 14 de julho, estudando e fazendo exercícios para harmonização. É o meu curso de autocura energética nível 1. Depois teremos o nível 2, onde vamos se aprofundar na questão dos chakras. Depois teremos o nível 3, que é focado em proteção espiritual, como você fechar o seu corpo. Mas vamos primeiro começar do nível 1. Se você quiser fazer tua matrícula para o nosso curso, quiser mais informações, liga para mim. Você vai falar direto comigo ou com a Ivonete, lá na Editora Vivência. O nosso telefone é DDD 11 2645 4017. 2645 4017. Se você tem acesso à internet, você pode pegar mais informações e pode fazer a matrícula lá no nosso site. Você pode fazer a matrícula direto no site. Então, anote aí www.rcespiritismo.com.br, ok? É dia 14 de julho. Não vamos deixar para a última hora porque temos poucas vagas. Bom, então vocês percebem que nós estamos fazendo uma série de programas sobre cura energética. Lá no site tem muito material gratuito para vocês sobre cura energética. Teremos uma palestra sobre cura energética, sobre espiritualidade e saúde, agora, terça-feira que vem, dia 18 de junho. A palestra é gratuita. Então o que eu estou podendo fazer para compartilhar essa informação com vocês, eu estou fazendo. E teremos o nosso curso, que tem um pequeno valor de investimento, porque nós precisamos manter o nosso espaço. Temos aluguel, temos uma série de custos para manter o nosso espaço. Mas é um pequeno valor de investimento. Liga para mim durante a semana e a gente bate um papo, tá bom? Sobre o curso. Fica na paz e sábado que vem continuamos com a nossa série de aulas sobre cura energética. Fique em paz.
Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção.